Atos, capítulo 4. Lá no nosso grupo, a Leamara deu uma sugestão para a Adriane Boreto, que é tirar o índice da Bíblia do Boreto. Não sei se ela já fez, mas para arrancar aquela página, joga fora. Não fez ainda, Boreto? Nós vamos ter que invadir aquela casa na calada da noite e arrancar o índice. Atos capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e, pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque nós podemos mais uma vez estar diante da tua palavra, que é perfeita, é absoluta na vida de um cristão genuíno, Senhor Deus. Através da tua palavra, Senhor Deus, pode haver hoje um novo nascimento, pode haver a reconciliação, pode haver também prodígios, como houve aqui, da tua palavra, Senhor Deus, mas nós queremos suplicar ao Senhor, que haja hoje decisões importantes na nossa vida, Senhor Deus, que nós sejamos confrontados com a tua verdade, que nós possamos pelo teu Espírito descobrir, Senhor Deus, ou ter a convicção onde o nosso coração está pecando contra o Senhor, e que nós possamos tomar decisões acertadas, Senhor Deus, diante da tua justa palavra. Faz um milagre, Senhor Deus. Senhor Deus, não há condição nenhuma no teu servo que está aqui à frente de falar da tua palavra, mas há, Senhor Deus, o teu Espírito que pode mudar tudo isto, Senhor Deus, e pode ministrar em cada coração aqui, de maneira particular, de maneira singular e de maneira absoluta, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor Deus, visita cada coração aqui esta noite com a tua verdade, e transforma os corações, tudo isso para que o teu nome seja engrandecido, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na noite em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus Cristo, nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário,
e como o Pai o ressuscitou, e que nós temos convicção, por isso, que nós estamos em Cristo Jesus, iremos reinar com Cristo Jesus. Mas é interessante que nós não podemos deixar de ministrar para a igreja do Senhor, que é só um nome pelo qual nós podemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as pregações, elas devem ter Cristo Jesus como centro. Todas as pregações têm que ter o Evangelho, a boa notícia, a notícia que pode mudar a sorte de um homem, que todos estavam condenados, até terem um encontro real, ou serem encontrados por Cristo Jesus. Meus irmãos, não há salvação em nenhum outro nome. Pedro e João, eles estavam entrando no templo para orar, e um homem ali já enfermo, coxo, ele pede uma colaboração, e Pedro diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É interessante que aquele homem então salta, levanta e entra no templo para adorar. E Pedro continua discursando no templo, pregando a palavra do Senhor no templo, e é interessante que, através da pregação de Pedro, instruído, habilitado pelo poder do Espírito Santo, muitas pessoas estavam se convertendo. Antes um pouquinho desse milagre, 3.000 conversões. Mas Pedro não fez nenhum apelo, Pedro não convidou as pessoas para aceitarem Jesus. Muito pelo contrário, o Espírito Santo tocou, e aqueles corações foram totalmente transformados. Não uma necessidade do homem, mas uma obra de Deus na vida do homem. E é interessante que a mensagem de Pedro, a mensagem de João, elas não fugiam de uma só verdade: o Evangelho. O homem está perdido sem Cristo Jesus. O homem está afastado eternamente de Deus, e a não ser por intermédio de Cristo Jesus, ele vai morrer e ser lançado no inferno, e jamais terá a presença de Deus. Meus irmãos, por serem fiéis ao Senhor, não só Pedro e João, mas os discípulos, vários que não citam o nome aqui, foram perseguidos, foram maltratados, e muitos deles foram mortos por amor à palavra de Deus. É interessante que não foi diferente aqui nesse texto que nós lemos. Agora eu faço algumas perguntas para você. Você crê no Evangelho da graça? Você vive o Evangelho da graça? Qual é a produtividade do Evangelho da graça na sua vida? O que o Evangelho tem produzido na sua vida e através da sua vida? E quanto à sua fidelidade ao Evangelho, isso tem causado problemas a você? Se você pregar o Evangelho, você não vai ser bem quisto aí fora. Se você pregar a única verdade que nós temos, que é Cristo Jesus, você não vai ser popular aí fora. Se você chegar num lugar onde o povo está todo ali, dando um testemunho de estar perdido, e você falar: para um pouco aí, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Aí eles param tudo e olham para você. Aí você diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, e crede em Cristo Jesus. Talvez você vai sofrer até alguma violência física. Agora, se você manipular a mensagem que tem o Evangelho, e você chegar num lugar onde está todo mundo dando evidências de que não tem Jesus, e você falar: olha, gente, eu quero dar uma notícia para vocês, Jesus te ama, pode continuar, você é legal, Jesus te ama do jeito que você é. Talvez você vai ser aclamado, porque é um Jesus que não exige compromisso, é um Evangelho que não existe morrer para si mesmo, negar a si mesmo, nem tomar a cruz e nem seguir a Cristo. Será que a sua afinidade é real com o Evangelho da graça? Será que você tem sido afligido pelas circunstâncias?
ou porque o Evangelho é a única verdade da sua vida, você não tem passado por aflições quanto ao que você vai haver de comer, ou vestir, onde você vai trabalhar, se você vai estar amanhã ou não enfermo, porque o Evangelho te completa, e o Evangelho é a sua suficiência. Qual é a sua afinidade com o Evangelho da graça? O quanto você tem se dedicado à causa do Evangelho? Meus irmãos, na última tragédia agora aqui no Brasil, mais de 300 vidas foram ceifadas em poucos minutos. É interessante que um policial civil, ele estava dando testemunho que achou um braço ali atrás, achou algumas vísceras ali à frente. Quer dizer, talvez as pessoas não tiveram nem tempo de falar assim: Senhor, eu não dei valor ao Evangelho, eu me arrependo. E talvez se falar por falar também não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você chegar para um morto, lá um doente, não morto não, um doente, muito doente, e você falar de Jesus e falar: se você quiser aceitar Jesus, você aperta a minha mão. E talvez ali ele faz assim na sua mão. Será que ele está salvo? Será que houve ali o arrependimento pela atuação do Espírito Santo no coração? Ou será que você arrancou dele um aperto de mão? E normalmente quando a gente fala, uma lágrima rola sempre no canto do olho. Será isso uma expressão de adoração ao Senhor? Ou será que foi uma manipulação de quem quis arrancar uma confissão de fé que não havia, na verdade, no coração daquele homem, daquela mulher que estava moribundo e próximo à morte? Agora, se você não tem se dedicado ao Evangelho como deveria, se a sua afinidade com o Evangelho não é tamanha, se o Evangelho não tem produzido muito na sua vida, então eu pergunto: e o mundo tem influenciado a sua vida? A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de vestir, a sua maneira de caminhar, ela mostra que você é mundano? Ou que você é totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo? Meus irmãos, nós temos aqui uma situação, e a situação é de homens que, por pregar o Evangelho, estavam sofrendo opressão do mundo. E é interessante, sofrendo opressão principalmente dos religiosos, que não tinham o Senhor Jesus como Salvador, que o consideravam como um impostor, como alguém que veio para usurpar as coisas de Deus. Eles não reconheciam, e a maioria deles talvez não reconheça ainda hoje, que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eu vejo os pastores com símbolos judaicos, eu vejo os pastores com manto, pregando com manto, mas eu não vejo os pastores se parecendo com Jesus, tratando as suas esposas como Jesus quer que trate, tratando os seus filhos como Jesus quer que trate. Eu não vejo isso. Isso é uma triste realidade. E eu quero aprender algumas verdades aqui desse texto. Primeiro, foram presos em flagrante. Por quê? Porque estavam anunciando a verdade de Cristo. Versículos 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo. Falavam o quê? Acerca do Evangelho da graça, acerca daquela notícia que poderia restaurar um homem, que poderia transformar uma vida, que poderia tirar um homem da lama e colocar sobre uma rocha. A única mensagem que poderia mudar, não só aqui nessa vida, mas por toda a eternidade, a vida de um homem que já caminhava sem esperança, que já caminhava totalmente desiludido, que não tinha nada a ver com a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Evangelho pode mudar o pior dos pecadores, e eles estavam anunciando o Evangelho, quando sobrevieram então sacerdotes, capitão do templo, saduceus, e ressentidos. Por quê? Porque ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles ensinavam a verdade. Se você ensinar a verdade, você vai ser perseguido. Você não vai ter uma plateia, você não vai ter admiradores no Facebook. Agora, se você quiser ser um pastor stand-up, um pastor ajeitado, engraçado, um pastor que deturpa a verdade, você vai estar cheio. Hoje eu estava vendo um pastor que é famoso por fazer congressos de casais.
E ele estava falando sobre José, e ele disse na sua fala: você precisa sonhar alto, porque José sonhava alto. Eu nunca vi José sonhar alto. Eu nunca vi José desejar chegar a ser vice-governador de Faraó. Eu nunca vi isso. Eu vi José aplicando na sua vida diária a palavra de Deus e mostrando que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E o resto aconteceu de acordo com a soberana, rica, extraordinária, poderosa, maravilhosa vontade de Deus. Ele não foi conduzido por sua vontade. Ele não chegou aonde chegou porque ele desejava. Deus desejava que ele estivesse lá. E ele diz na sua declaração: foi para isso que o Senhor me enviou à frente, não porque eu sonhei isso. Então, esse tipo de pregação enche a plateia. E as pessoas pagam caro para ouvir esse pastor, falando a mentira, falando aquilo que Deus não falou. Por quê? Massageia o ego, porque deixa as pessoas se sentirem bem. Estes homens então, eles foram presos, foram flagrados ali. Eles estavam fazendo o que o Senhor deixara para que eles fizessem. Mateus 28, ide, pregai o quê? O Evangelho. Ensinem, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que nós queremos fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. E o problema é que nós adocicamos o Evangelho. Eu lembro quando eu era pequeno, a maioria que nem nascido era, mas a minha mãe ia me dar remédio, quando era ruim, ela punha um açúcar, misturava com alguma coisa para a gente aceitar o remédio. Ou então comprava o remédio com sabor. O Evangelho não pode ser misturado com açúcar. O Evangelho não pode ser diluído. O Evangelho não pode ter o sabor do mundo. O Evangelho tem que ser do jeito que Jesus deixou. O homem pecou, está destituído da glória de Deus, está afastado, está condenado. Davi retrata isso muito bem. Eu nasci em pecado e em pecado eu fui concebido. Então eu preciso do quê? Eu preciso do encontro com Cristo Jesus, para que eu possa ter acesso novamente a quem? Ao Pai. Eu estou separado, eu estou rebelado contra Deus, e a não ser por Cristo Jesus eu não posso mudar essa verdade. E os prenderam, versículo 3, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. O Toffoli não estava, Gilmar Mendes não estava, essa turma não estava. Então não dava para fazer a sentença às 2 da manhã. Eles posaram mesmo na cadeia. Eles tiveram que ficar presos. Por quê? Por amor a Cristo Jesus. Talvez nesses 3 versículos aqui, a maioria de nós teria já negado a sua fé. Porque nós queremos a vitória. A sexta-feira da vitória, a tarde da bênção. O culto do carro novo. O culto caminhando nas nuvens. E caindo no lago de fogo, não é pior isso. Nós não queremos Cristo. Nós queremos benefícios de Cristo. Nós queremos um Deus que nos dá coisas. Nós queremos um Papai Noel gospel. Meus irmãos, eu aprendo mais uma coisa. A pregação do Evangelho, somente a pregação do Evangelho pode produzir verdadeiramente convertidos. Olha o que diz aqui no versículo 5 em diante. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado entre vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, somente o Evangelho pode produzir convertidos. Somente o Evangelho pode ter frutos. Olha o final do versículo 4, que interessante, voltando aí um pouquinho. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos, não pregue nada, a não ser Cristo Jesus. Não há outra mensagem. Pedro prega as duas vezes a mesma mensagem. Na primeira se converteram 3.000, na segunda se converteram 2.000 pessoas. A mensagem é o Evangelho. O centro da mensagem é Cristo Jesus. O objetivo da mensagem é a reconciliação de homens perdidos, condenados com um Deus santo, poderoso, maravilhoso e misericordioso. Meus irmãos, eles foram inquiridos a respeito do nome de Jesus e por que aquele homem foi curado. Eles não estavam conformando com aquilo, porque aquele sinal era muito maravilhoso, havia muita evidência de um poder que não vinha de homens ali, e eles estavam com um grande problema. Meus irmãos, Pedro, João e os demais discípulos e apóstolos, eles não andavam na sua própria força, eles não pregavam em nome de uma denominação, nem no nome deles mesmos, mas eles sempre mostravam que a obra, quem fazia era Cristo Jesus, e que só esse nome é que importava, pelo qual nós devemos ser salvos. Não havia dúvida na pregação destes homens, não havia louvor a eles, eles não aceitavam a glória para eles de maneira alguma, e sempre mostravam que a glória é de Cristo Jesus. Meu irmão, a maioria dos louvores que nós ouvimos hoje, nós não podemos cantar aqui nesse púlpito, porque falam que eu estou triste, aí que Jesus vem, eu vou até Jesus, ou eu estou naufragando no barquinho, e aí Jesus vem, ou eu estou angustiado. Eu preciso falar é de Deus, não de mim. Eu preciso entender que a situação que eu vivo e que Deus permitiu, toda ela é para glorificar o nome do Senhor. Se você está passando por uma enfermidade na sua família, glorifique o Senhor durante essa enfermidade. Se você está passando um problema financeiro, glorifique o Senhor, mesmo passando pelo problema financeiro. Que o nome do Senhor seja exaltado nesse momento difícil que você atravessa, seja ele em qualquer área. Eu citei 2 exemplos, mas poderiam ser vários. Meus irmãos, a cura aqui, ela só ocorreu porque Deus operou através de Pedro. Não foi Pedro, o poder não saiu de Pedro, mas o poder veio do céu sobre Pedro, e Pedro opera a cura. E é interessante que não é o que nós vimos hoje na igreja moderna. Nós temos visto a glória sobre os pregadores, sobre os cantores gospel, sobre as pessoas que têm boa oratória. Eles têm chamado a glória para eles mesmos. Meus irmãos, então Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Meus irmãos, nós vivemos a época em que as pessoas pensam que os dons são evidências plenas de estar cheios do Espírito Santo. Não são. Sabe qual é a evidência plena de que o Espírito Santo está em sua vida? É o fruto do Espírito, não os dons do Espírito. Há pessoas que orarão e outros serão curados, mas essas pessoas que oraram serão lançadas ao inferno. Mas não há como um homem ou uma mulher que tem o fruto do Espírito ser lançado ao inferno, porque ali é uma nova criatura gerada em Cristo Jesus. Eu queria que vocês entendessem isto.
eu queria que vocês pusessem como prioridade, quando vocês forem evangelizar alguém, ou quando vocês forem evangelizar sem palavras, mas com a sua vida, que Jesus seja o centro dessa mensagem, através da palavra ou através da vida, que Jesus seja o centro. Mostre Jesus em você e através de você. E quando você for falar, fale sobre Jesus. Não fica procurando, gente, coisas para você discutir. Eu acho que Jesus vai voltar e nós vamos reinar 1000 anos. Eu acho que não vai ter esse milênio. Para com isso, irmão. Isso é bobagem. Brigar por causa disso é bobagem. Se você chamar 10 teólogos aqui, vai ter uma discussão aqui, nós não vamos sair daqui nunca, e a palavra de Deus não vai ser anunciada, porque um vai brigar com o outro. Você é calvinista, você é arminiano, você fica brigando o dia todo sobre isso, e Jesus fica de lado. Eu queria que você prestasse muita atenção. O nome que tem poder é o nome de Jesus. Eu aprendo mais uma verdade no versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus Cristo. O poder de Cristo neles foi a prova de terem estado com o Salvador. Meus irmãos, aqueles homens eram homens simples, incultos, iletrados, mas havia poder. Eu me lembro de Atos capítulo 6, quando levaram, através de testemunhas falsas, através de manipulação, levaram Estevão perante o Sinédrio, e eles acusaram de tudo, mas diz que ele era um homem íntegro, que era um homem cheio do Espírito Santo, e diz a palavra que não podiam lhe resistir à sabedoria. Por quê? Porque tinha uma vida no altar de Cristo Jesus. Ele não era um igrejeiro. Irmão, eu sou da igreja tal. Foi ontem de noite, eu fui dar uma olhada ali no... Eu ainda sou um pecador, então eu estava no Facebook dando uma olhada, né? Eu ainda sou um pecador. E estava uma igreja lá anunciando, não sei quantos mil pastores, não sei quantos mil, 3 milhões de fiéis. Aí o nome da igreja. Eu não vou falar para vocês qual que é, para vocês não pecar. Mas não é virtude para ninguém. A virtude é se temos Cristo Jesus vivo em nossos corações. Só Ele pode fazer diferença nas nossas vidas. O poder de Cristo neles foi a prova. Eles perceberam, através da vida de Pedro e de João, através do testemunho, através daquela cura maravilhosa, que eles tinham estado com Cristo Jesus. Agora é interessante que muitas vezes nós estamos aqui nas reuniões de oração todos os dias às 7h30 da manhã, segunda a sexta. Nós estamos na reunião de oração às 7h30 da quinta-feira, 19h30. Nós estamos na reunião de oração depois do culto, aproximadamente 9h15, 9h20, nós estamos na reunião de oração. Nós estamos num grupo de edificação, nós estamos no culto da sexta, nós estamos no culto do sábado, nós estamos na escola bíblica, nós estamos no domingo, mas ninguém vê evidência de que nós estamos em Cristo. Principalmente nas nossas casas. O cônjuge não olha para nós e diz: meu esposo é um cristão, ele se parece com Cristo. Aí o marido olha para a esposa e fala: minha esposa não se parece com Cristo. É interessante. Muitas vezes nós nos transformamos em religiosos, como esses saduceus, como esses fariseus, como esses escribas. Quando as suas pregações eram expostas, não havia nelas autoridades. Mas em Jesus havia autoridade, em Pedro havia autoridade, em João havia autoridade. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo Jesus. E nós, principalmente através das nossas reações, nós deixamos bem claro para um mundo perdido, devasso, corrupto, que nós não temos verdadeiramente Cristo em nós. Quando nós somos afligidos, nós reagimos com ira, nós reagimos atacando. Jesus não fez isso. Jesus não era iracundo. Jesus não atacava aqueles que lhe atacavam.
Eu gosto muito do jovem rico, porque diz a palavra que Jesus já sabia da resposta do jovem rico, mas diz a palavra que mesmo assim ele o fitou e o amou, mesmo sabendo que aquele homem rejeitaria a única mensagem que poderia mudar a sua história. A reação de Jesus deveria ser imitada por nós. Quando alguém te agride, quando alguém te decepciona, você fita e ama, ou você fica irado e solta toda aquela porcaria que há no coração? Versículo 16. Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os que habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus Cristo. Você tem sofrido ameaças por falar de Cristo Jesus? Lá no seu trabalho, você foi contratado para trabalhar das 7 da manhã às 17 horas. E no seu horário de almoço, você fala de Cristo Jesus para as pessoas. E você vive como Cristo espera que você viva. E quando chega às 16h40, você faz corpo mole como os demais? Ou por amar a Cristo Jesus, você trabalha com toda a sua força até as 17 horas? E por isso, você é perseguido? Porque você faz aquilo que Cristo espera que você faça? A sua ousadia em anunciar Cristo Jesus faz com que as pessoas no seu trabalho odeiem você? Ou você é odiado porque você tem cometido delitos lá dentro da sua empresa, tem cometido falhas como o mundo comete? Ou porque você fica no WhatsApp, sendo que a empresa proíbe de você olhar no WhatsApp? Você é perseguido por isso? Ou porque ama Cristo? E aqueles que não amam se levantam contra você, porque há a essência de Cristo na sua vida. E isso os deixa totalmente desconcertados. Meus irmãos, eles foram ameaçados a parar de pregar e ensinar em nome de Jesus Cristo. Eles não foram ameaçados, você para de fazer nota fria aí. Eles não foram ameaçados, para de roubar material aí da empresa. Não foi por isso que eles foram ameaçados, não. Eles foram ameaçados por serem coerentes com a verdade. A verdade que muda, que restaura, é que estava na vida de Pedro, de João. Versículos 19 e 20. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É interessante, eu me lembro do texto de Jeremias, quando Jeremias diz: eu estava para desistir, mas isso me queimou no coração. Aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, verdadeiramente, ele não se cala. O que acontece é que a maioria das pessoas que descem aqui nas águas não tiveram um encontro com Cristo, e como eu não sei, e os pastores não sabem, os irmãos conselheiros da igreja não conhecem os corações, só Cristo conhece, a pessoa diz: eu professo a minha fé em Cristo Jesus, então ela desce as águas, mas a maioria dos que descem as águas jamais teve um encontro real com Cristo Jesus, por isso abandonam, por isso tem ânimo dobre, ou seja, são vacilões, porque nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Porque esses homens que tiveram um encontro real com Cristo Jesus, eles notaram que era impossível para eles pararem de anunciar Cristo Jesus, mesmo sob ameaças de prisão, de açoites e de morte. E eles seriam presos. E João, no final da sua vida, seria exilado numa ilha. Mas é interessante que quando sai a sentença que João
seria exilado, talvez os seus opositores e talvez Satanás falasse: agora acabou, João. Mas lá no exílio, João teve revelação dos últimos acontecimentos e Deus o inspirou a escrever Apocalipse. Quando todos disseram: acabou para João, já velho, ainda exilado, não há mais nada para João, Deus tinha um projeto para João. Eu vou revelar coisas para João que os homens vão tentar desvendar até em 2019 e não vão sequer arranhar a verdade que ali está revelada. E por não serem crentes verdadeiros, vão ficar brigando por isso, um querendo engolir o outro em conhecimento daquilo que não conhecem verdadeiramente. Meus irmãos, é impossível para você parar de falar de Jesus, mesmo que você seja divertido na sua empresa? Você que se converteu sozinho na sua casa, quando você chega na sua casa, as pessoas não querem que você fale de Jesus, mas você se cala, você continua. Você tem orado por essas pessoas que não se converteram dentro da sua própria casa? Para que elas tenham a verdade que você tem? Para que elas um dia sejam ousadas em anunciar o Evangelho? Você tem se preocupado em não se calar? Meus irmãos, na época da política, eu vi pastores diante do futuro presidente do Brasil, mas eu não vi nenhuma mensagem para o futuro presidente do Brasil então, naquela época: arrependa-se. Você não tem a frutificação que a palavra diz que há num homem cheio do Espírito Santo. Eles bajularam o futuro presidente. Eles omitiram a verdade que poderia transformar a vida do novo presidente. E eu queria que você entendesse que nós não podemos agir dessa maneira, porque esses homens deram testemunho. Não podemos deixar de ouvir a Deus e deixar de anunciar das coisas que vimos e ouvimos. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Está cheio de crente amarelão, né? Tem que entrar naquela maquininha de equiterícia, né, passar amarelão. Por quê? Não são nascidos de novo. Último versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam, não a João e Pedro, glorificavam a Deus. Meus irmãos, se você pregar e houver, pelo poder de Deus, algum sinal, você não é o centro da adoração, mas Deus. E porque a pregação de Pedro e de João era coerente com a verdade, e o sinal vinha do próprio Deus, a colheita foi adoradores do Senhor e não de homens. A Igreja Batista do Kennedy não salva. A Igreja Batista do Kennedy tem problemas. Eu fui o primeiro problema da Igreja Batista do Kennedy. Eu fui o primeiro, porque quando eu entrei nela, eu já deixei ela problemática. E você também me ajudou nisso. Então nós não podemos nos curvar diante da Igreja Batista do Kennedy. Nós podemos o quê? E devemos o quê? Nos curvar diante de Cristo Jesus e da sua poderosa mão, que transforma, que restaura, que salva e que conduz em santidade em um mundo corrompido e perverso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te dê a direção correta, para que a sua vida seja agora totalmente permeada pelo Evangelho da Graça. Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento da igreja. Não há outro fundamento, não há outra sustentação para a igreja do Senhor. Amém?